Eu usei essa nomenclatura de descentralizar, centralizar, né? Vamos usar um pouquinho disso aqui no quadro? Vejam bem. Vamos voltar aqui, Caio. Quando a administração pública é realizada pelos próprios órgãos de administração, quando a atividade administrativa é diretamente prestada pelo ente político, nós temos uma atividade centralizada no ente político ou descentralizada? Centralizada. Ele é a única pessoa jurídica. E quando eu crio as entidades, então, na indireta, e a administração, o ente político, transfere a titularidade desses serviços a outra pessoa jurídica, eu descentralizo. Então, a pergunta dela é, todas essas entidades são formas de descentralização do serviço público? São. Todas elas são formas de descentralização do serviço público. E mais, olha aqui. Quando a administração pública transfere o serviço, só que agora é só a execução dele, não a titularidade, transfere o serviço ao particular por meio de concessionária de serviço público, permissionário de serviço público, autorizatário, também está descentralizando? Está. Descentralizar pressupõe sempre duas pessoas, jurídicas ou físicas, a gente vai ver que aqui pode ter pessoa física, entre as quais vai se repartir a execução ou mesmo a titularidade de um serviço. E desconcentrar, o que era mesmo? Desconcentrar é somente criar órgãos. Então, dentro da mesma pessoa jurídica, se eu crio mais departamentos, eu estou desconcentrando. Se eu extinguir, estou concentrando. Criar ou extinguir órgãos é que está associado a essa ideia de concentrar ou desconcentrar. Ok? Ótima pergunta e vai concretizando com a gente aqui esse quadro todo. Eu quero chegar aqui na delegação de serviço público ao particular, para a gente conversar um pouco sobre isso. Por que conversar um pouco? Quando a matéria serviços públicos cai num concurso, tá? É cobrada num concurso, a gente tem que estudar a Lei 8987, é uma lei de prestação de serviço público, essa lei é de 1995, e é ela que dispõe sobre concessão, permissão e autorização. Eu agora, me deu um branco, isso acontece com o professor também, que não é Deus? Eu esqueci se isso está no nosso programa ou não. Se tiver, está dentro do meu cronograma, lá para frente a gente estudar a Lei 8987. Mas se não tiver, só cai a noção disso dentro de organização administrativa. Então, neste momento da aula, eu não estou aprofundando com vocês delegação de serviços públicos. Estou só explicando como que isso aparece dentro de uma questão de organização administrativa, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Quando a administração delega serviço ao particular, ou ela faz por meio de concessão de serviço público, ou permissão de serviço público, ou autorização. Por que eu não disse autorização de serviço público? Porque a gente vai ver que quando ela autoriza, nem sempre é um serviço público propriamente. Então, vamos ver. A concessão de serviço público está destinada a esses serviços mais complexos e, por isso, ela sempre vai decorrer de um procedimento licitatório feito na modalidade mais complexa de todos. A gente vai estudar licitação, então a gente vai ver o que é isso. Mas toda licitação que precede uma concessão de serviço público, ela é chamada concorrência. Tá? É a mais complexa que tem. Essa licitação, ao ser finalizada, vai culminar na escolha de um concessionário, por exemplo, serviço de energia elétrica, de telefonia móvel, que é que a gente tem mais visão nacional, telefonia móvel, por exemplo, e depois vai se assinar com essa concessionária um contrato administrativo. Esse contrato rege os direitos da administração e da empresa, as obrigações de uma e de outra, então estabelece obrigações recíprocas. Okay? E esse contrato, a única peculiaridade dele é que a administração exerce supremacia, porque ela é de direito público. Então, digamos, olha a diferença. Duas empresas que têm um contrato. Aliás, uma empresa que tem um contrato com a administração e um contrato com o particular. Imagina uma empresa que forneça, aí não bem uma concessionária de serviço público, mas uma empresa que forneça merenda, lanche. Então, ela fornece lanche na Fiat, ela que faz o lanche dos funcionários, e fornece lanche também nos presídios aqui estaduais. Passou 30 dias de fornecimento e digamos que a empresa, eu nem devia ter citado um nome, né? No caso, citei a Fiat, só pra gente, mas é tal empresa privada, não pagou o fornecimento. O que a empresa fornecedora vai fazer? Suspender.
ela tem uma obrigação recíproca com a empresa que recebe, com a empresa em que ela oferece o lanche, e se a empresa não pagar, ela também se desobriga de fornecer. Ok? A gente chama isso de exceção do contrato não cumprido. Se o contrato não foi cumprido por uma das partes, a outra está desincumbida de cumprir a sua parte. Mas se ela fornece para a administração lá no presídio, ela não pode parar de fornecer. Vai passar 30 dias e ela continua fornecendo, 60 dias continua. Quando der 90 dias que a empresa está fornecendo para a administração, sem receber um centavo sequer, ela pode entrar na justiça, pedindo ao juiz que autorize a suspensão do fornecimento ou conseguir um acordo administrativo, um acordo amigável com a administração para suspender o fornecimento. Tá? Isto demonstra que a administração, embora tenha obrigações e deveres, tem alguns privilégios que são decorrentes da supremacia de interesse público. Afinal de contas, imagina o caos que seria um dia sem alimentação lá no presídio. Ok? Bom, então a concessão tem essa característica. Quando a gente chega na ideia de, em vez de concessão, da permissão de serviço público ou da autorização, a gente já vai para um serviço mais precário. Esse serviço também é precedido, a delegação dele ao particular também é precedida de licitação, mas agora a licitação não precisa ser obrigatoriamente a concorrência. E não se vai assinar com essa permissionária ou esse autorizatário um contrato administrativo. No caso da permissão, a gente diz que se celebra uma empresa de ônibus pode ser uma permissionária ou uma concessionária, conforme o lugar que esteja concedendo. Exemplo, ela me perguntou se a empresa de ônibus encaixaria nisso. Aqui em Belo Horizonte, o transporte coletivo de passageiros por ônibus é concessão de serviço público municipal. O taxista é um permissionário. O taxista pessoa física, ele é um permissionário de serviço de táxi aqui. Nem sempre é assim, né, nos outros locais. Bom, mas digamos, então a permissão não se vai assinar um contrato administrativo, chama-se contrato de adesão. É um contrato também, mas a empresa contratada ou a pessoa física contratada, que é delegatária de serviço público, ela não tem tanta certeza daquela permanência do contrato, ela não pode discutir as cláusulas dele, ou ela assina e adere aquilo ou não. É a mesma coisa que abrir uma conta de banco. Você não concordou com as... Você não precisa nem de ler. Se você quer abrir a conta de banco naquele banco lá, não adianta nem ler aquele contrato todo enorme. Até parece errado um advogado dizer isso, né? Olha, vai assinar sem ler. Mas não adianta. Se você ler e não concordar com alguma coisa, você não vai abrir a conta de banco. Então, se você está... Não, eu vou abrir, não precisa nem de ler, pode assinar. Mas se você está pensando em abrir ou não, aí você lê e fala, nossa senhora, eu tenho que dar minha casa, minha mãe, se eu não pagar isso aqui. Então, na verdade, isso é um contrato de adesão. E a autorização, que é mais simples ainda, ela às vezes nem está ligada a um serviço público propriamente. Exemplo, todo município, ou quase todo município, tem as feiras públicas, ou mercado, igual a gente tem mercado central, mercado distrital. E nesses mercados, para você ter uma banca lá de vender, que seja frutas, verduras, você tem que ter uma autorização municipal. Essa autorização é feita por um termo unilateral, termo de autorização. Aqui nós temos a famosa Feira da Afonso Pena, antiga Feira Hippie, né? Também, para você colocar a sua barraquinha lá na Afonso Pena no domingo, tem que ter essa autorização. Então, a autorização é um termo mais precário ainda, se eu pudesse dar essa expressão, do que a permissão e a concessão. Mas na prova, se for cair serviços públicos e essas diferenças todas de concessão, permissão e autorização, nós vamos trabalhar ainda no decorrer do nosso curso a Lei 8987, que é de 1995, e trata dessa matéria. Tá? Deixa eu só acompanhar aqui o meu horário. Pelo seu horário, nós temos ainda 5 minutos antes de entrar nas perguntas, é isso? Então tá. Embora a gente tenha... uma coisa importantíssima que eu não podia esquecer, é justamente os 5 minutos que estão faltando. Nunca acontece sobrar 5 minutos. Se sobrou 5 minutos, eu esqueci de falar alguma coisa. Pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Por que a administração não pode criar lá o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, como pessoa jurídica de direito público? Vamos pensar aqui. Olha... O Banco do Brasil vai explorar a atividade econômica? A Caixa Econômica Federal também? E existe essa exploração também por pessoas privadas? Existe banco privado? Santander, Itaú, Bradesco, etc. Tá. Seria justo, aliás, não é só uma questão de justiça. A Constituição estabelece que no Brasil a gente tem direito à livre concorrência de mercado.
Seria, então, constitucional a administração criar lá o Banco do Brasil com uma série de prerrogativas. Não pagar tributos, ter o regime estatutário que é mais barato do que o seletista, não ter obrigações comerciais, civis, e do lado, abrir ele do lado de uma agência, de um banco privado, do lado lá do Bradesco. Aí o que ia acontecer? No Bradesco, o regime de trabalho é seletista, é muito mais caro, paga-se tributos, né, todos os impostos, tem obrigações comerciais, civis. Ué, o serviço do Banco do Brasil vai ser mais barato, então, porque ele não vai ter que repassar para o consumidor esses custos todos. Então, eu tenho uma concorrência desleal. Toda vez que a administração vai explorar a atividade econômica, ou prestar o serviço público lucrativo, ela tem que se igualar na forma de administração com essa pessoa jurídica de direito privado, que é a pessoa particular. Então, ela vai ser pessoa jurídica de direito privado. A gente encontra essa informação no artigo 173 da Constituição. Ela tem as mesmas obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias que tem uma empresa privada. Então, depois, se quiserem dar uma namorada lá no artigo 173 da Constituição Federal, vão ver essa relação do direito privado, né, das pessoas jurídicas de direito privado pertencentes à administração. Mas, para trabalhar no Banco do Brasil, tem que fazer concurso público? Tem. Então, embora essa entidade seja administrada como uma empresa privada qualquer, ela tem sujeições, ela tem algumas limitações. Essas limitações caem em prova. Então, vem lá. O Banco do Brasil, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, não precisa se submeter à regra de concurso público. Isso está falso, ele se submete sim. Então, as restrições ou limitações a que estão sujeitas essas entidades de direito privado, que mais caem em prova são o concurso, sempre vai existir concurso público para você ingressar nessas entidades, e ainda, para aquisição de bens, alienação de bens, a licitação. Então, elas existem neste modelo para garantir a livre concorrência de mercado, mas possuem restrições decorrentes da própria finalidade pública. As restrições são concurso e licitação. Eu vou abrir para perguntas antes do prazo de 10 minutos finais, porque quando eu dou essa aula somente presencial, o que mais faz vocês aprenderem são as perguntas que os colegas vão fazendo, tá? Então, considerando que o conteúdo já está passado e que eu quero ver o que vocês estão com dúvida ainda, eu vou ver dúvidas presenciais aqui, retransmito agora para vocês do SAT e a gente vai começar a responder. Dúvidas aqui. Uma dúvida em relação ao capital. Uma perguntinha rápida, então. Por que o capital, sendo numa sociedade de direito privado, tem que ser público? Ok, olha a pergunta dela. Por que que o capital aqui, sendo uma pessoa jurídica de direito privado, é público? Isso ela explora uma atividade econômica? Vamos ver. Quando eu digo aqui, eu disse para vocês da formação do capital, igual eu fiz a metáfora lá com a criação da locadora de vídeo, quem é que dá o dinheiro para fazer isso daqui? O dono, não é? Quem é o dono da empresa pública? Vamos seguir comigo. A administração pública. Como é a administração pública que vai instituir essas entidades, é sempre ela que dá o dinheiro, tá? Dizer que uma pessoa jurídica é de direito privado não é dizer que ela pertence ao particular. Então, eu tenho pessoa jurídica de direito privado que pertence ao particular e a que vai pertencer à administração. Mas é uma excelente pergunta. Poderia acontecer numa prova, né, de vir dizendo isso. A pessoa jurídica de direito privado só pode ter capital privado? Aí não, ela é particular, não pertence ao quadro de administração. É só para confundir aquela pessoa que não fez ainda um curso e vai rimar as palavras, né? Privado é privado.